Alguma vez você já se perguntou como as pessoas mantinham a comida fresca antes da eletricidade? Na época medieval, elas não podiam simplesmente colocar as sobras na geladeira ou pedir comida para levar quando a despensa estava vazia. Tinham que ser criativas, realmente criativas. Alguns dos seus métodos eram brilhantes, outros eram estranhos e alguns eram francamente divertidos. E em nenhum lugar essa criatividade era mais evidente do que nas cozinhas medievais. Esses lugares selvagens e movimentados não se pareciam em nada com as nossas cozinhas reluzentes e limpas de hoje. Em vez de geladeiras, tinham carnes penduradas, ervas por toda parte e mais sal que uma fábrica de pretzels. A cozinha era o coração de qualquer lar medieval, sempre quente e esfumaçada e cheia de odores interessantes. Essas cozinhas armazenavam o básico: carnes em conserva, verduras secas e toneladas de pão. O curioso é que não tinham nenhum dos nossos itens essenciais modernos. Imagine tentar explicar o ketchup a um cozinheiro medieval. Tinham que começar a armazenar comida assim que a primavera chegava, porque o inverno não era brincadeira. E acredite, não podiam exatamente pedir pizza quando os tempos ficavam difíceis. Falando em armazenar comida, tudo começou com o sal. Você não acreditaria, mas o sal era tão precioso que os soldados romanos eram pagos com ele. É daí que obtemos a palavra salário. Bastante louco, não é? E na época medieval, alguns comerciantes inteligentes de Veneza construíram fortunas inteiras apenas controlando o comércio do sal. Esses caras eram como a versão medieval dos bilionários da tecnologia, exceto que, em vez de vender smartphones, vendiam pequenos cristais brancos. Assim funcionava a salga: esfregavam a carne ou o peixe com toneladas de sal, às vezes usando até 20% do peso da comida só em sal. A carne enrugava como uma uva passa ao sol, mas era exatamente isso que queriam. O sal basicamente transformava a comida numa versão medieval de carne seca. Uma receita de uma cozinha do século XIII dizia: "Sale a carne até parecer que está coberta de neve", o que honestamente soa como a minha cozinha quando acidentalmente derrubo o saleiro. A parte mais legal é que encontraram formas de salgar praticamente tudo. O peixe era embalado em barris com camadas de sal, algo como uma lasanha realmente pouco apetitosa. O porco se transformava em presunto e toucinho. Até as verduras entravam na ação, faziam chucrute salgando o repolho até fermentar. Os médicos medievais, na verdade, pensavam que todo esse sal era bom para você. Aposto que teriam um ataque cardíaco se vissem as nossas diretrizes de saúde modernas. Mas havia um grande problema em depender do sal: era muito caro. Uma libra de sal podia custar o salário de uma semana para um trabalhador regular. Minha história favorita é sobre uma vila medieval francesa que trocou um rebanho inteiro de ovelhas apenas por sal suficiente para durar o inverno. Mas quando o sal era difícil de conseguir, o povo medieval transformava suas cozinhas em defumadores. E quero dizer que literalmente toda a sala ficava tão cheia de fumaça que, se um cozinheiro medieval entrasse numa churrascaria moderna, provavelmente se sentiria em casa, exceto que as cozinhas medievais não tinham esses elegantes exaustores que usamos hoje, o que significava que todos provavelmente cheiravam a toucinho defumado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não que alguém reclamasse: cheirar a toucinho supera cheirar a... Seja lá o que as pessoas cheiravam na época medieval. O processo de defumação era, na verdade, bastante engenhoso. Penduravam a carne ou o peixe no alto de chaminés especiais ou nas vigas da cozinha, onde a fumaça das fogueiras da cozinha faria lentamente sua mágica. As melhores madeiras para defumar eram carvalho, macieira e cerejeira, cada uma adicionando seu próprio sabor especial. Um livro de receitas alemão medieval até listava tipos específicos de madeira para diferentes carnes: carvalho para carne bovina, macieira para porco e cerejeira para aves. Falemos sobre ser exigente com a fumaça. Fato curioso: arqueólogos encontraram um defumador perfeitamente conservado de 1375 em Londres e adivinhem, a viga do teto ainda cheirava a fumaça mesmo depois de 600 anos. Esses caras realmente sabiam o que estavam fazendo. A fumaça não só fazia a comida ter um bom sabor, mas também criava uma camada protetora que mantinha insetos e bactérias afastados. É como se tivessem inventado um campo de força alimentar totalmente natural. Mas a defumação não era só para a carne. Também defumavam o queijo, o que ajudava a durar muito mais. Alguns dos queijos mais famosos de hoje, como o Gouda defumado, começaram como técnicas de conservação medievais.
Até defumavam os grãos para evitar que mofassem, embora aposte que isso deu origem a um pão com um sabor interessante. Minha descoberta favorita foi que às vezes defumavam ovos. Imagine tentar explicar isso às suas galinhas. Desculpem, meninas, mas seus ovos vão cheirar a fogueira. As casas medievais realmente elegantes tinham defumadores separados com diferentes níveis para diferentes alimentos. O nível superior era para uma defumação mais leve, como o peixe, o meio para uma defumação média, como o porco, e o inferior, perto do fogo, para uma defumação forte, como a carne bovina. Era basicamente uma versão medieval de um estacionamento de vários níveis, exceto que, em vez de carros, estava cheio de comida pendurada. Mas o que acontecia quando a defumação não era suficiente? Bem, foi então que o povo medieval recorreu ao congelador da natureza e, acredite, eles se tornaram bastante criativos com neve e gelo. Adegas subterrâneas profundas eram como a versão medieval de um frigorífico, exceto que, em vez de uma máquina de gelo, você tinha servos correndo no inverno, coletando neve e gelo como se fosse uma espécie de caça ao tesouro congelado. Os nobres realmente ricos tinham edifícios especiais chamados casas de gelo. Estes não eram os abrigos de jardim médios, eram mais como bunkers de gelo subterrâneos. A maior já encontrada foi no palácio de Hampton Court e, ouça isto, podia conter 75 toneladas de gelo, o que é suficiente para fazer raspadinhas para todo um exército medieval. As casas de gelo eram construídas como cones de sorvete invertidos, escavadas profundamente no solo com paredes super grossas. Alguns ricos até contratavam mestres do gelo, cujo único trabalho era evitar que o gelo derretesse. Falemos de um título de trabalho legal. Aqui está um fato selvagem. As casas de gelo medievais funcionavam tão bem que algumas delas mantinham o gelo congelado por até 2 anos. O segredo, eles embalavam serragem entre as camadas de gelo, que funcionava como uma versão medieval de isolamento. E você pensava que sua caixa térmica na praia era impressionante, mas e se você não fosse rico o suficiente para ter sua própria fortaleza de gelo pessoal? Bem, aí é onde as cavernas e os porões de pedra eram úteis. As cavernas naturais mantinham uma temperatura bastante constante, de 10 a 13 graus Celsius durante todo o ano, perfeita para manter a comida fresca. O povo medieval armazenava seu queijo, ovos e verduras nesses locais frescos. Alguns mosteiros até construíam suas próprias cavernas artificiais apenas para armazenar vinho e cerveja. Esses monges conheciam suas prioridades. A parte mais divertida do armazenamento a frio medieval era como embalavam alimentos perecíveis na neve durante as festas de inverno. Imagine ser um organizador de festas medievais. Ok, precisamos de 3 barris de vinho, 2 porcos assados e neve suficiente para evitar que o peixe estrague. E talvez neve extra para as guerras de bolas de neve. De fato, serviam sobremesas congeladas em banquetes elegantes, basicamente cones de neve medievais aromatizados com mel ou sucos de frutas. E sim, às vezes escreviam avisos como "Não coma a neve amarela". Mesmo naquela época, algumas piadas nunca saem de moda, mas o inverno não dura para sempre, a menos que você vivesse na Islândia medieval, e eventualmente todo aquele belo gelo derreteria. Foi então que o povo medieval teve que recorrer ao seu plano B, secar tudo à vista, e quando digo tudo, quero dizer tudo. O povo medieval transformou a secagem de alimentos numa forma de arte. Secavam absolutamente tudo que não fugisse. Primeiro, a carne se transformava em carne seca, as uvas em passas e as ameixas em ameixas secas. Penduravam frutas e verduras em longas cordas nas vigas, como enfeites de Natal medievais. Provavelmente a casa inteira parecia uma espécie de festival gastronômico estranho que nunca terminava. Sabia que eles tinham até torres de secagem especiais? Estes edifícios altos tinham os lados abertos com ripas de madeira para deixar o ar fluir e manter os pássaros afastados. Uma famosa torre na França podia secar mais de 900 quilos de fruta de uma vez. Isso é mais fruta do que um supermercado moderno tem em estoque. Carregavam essas torres com peras, maçãs, figos, o que fosse. Os locais as chamavam de castelos de frutas, o que honestamente soa como um nome muito melhor do que desidratador de alimentos.
Algumas dessas torres ainda existem hoje e arqueólogos encontraram pedaços de fruta seca presos nos cantos que têm mais de 500 anos. Falemos de lanches antigos. A parte realmente inteligente foi como descobriram diferentes técnicas de secagem para diferentes alimentos. As ervas eram empacotadas e penduradas de cabeça para baixo, fazendo as cozinhas medievais parecerem decoradas por alguém que realmente amava plantas. A carne era cortada em tiras super finas. Quanto mais fina, melhor, porque ninguém queria morder um pedaço de carne meio seca, que só pedia uma dor de estômago medieval. Tinham até quartos de secagem especiais, com pequenas janelas que podiam ser abertas ou fechadas dependendo do clima, como uma versão medieval de controle climático. Os livros de receitas medievais, na verdade, tinham instruções específicas sobre a secagem de alimentos. Um de 1300 diz para cortar a carne tão fina quanto entre os pacientes durante a quaresma, uma frase um tanto obscura. Outro advertia que se sua carne seca ricochetear quando cair, você fez certo, se quebrar então você criou uma arma. Também secavam o peixe batendo nele até ficar praticamente fino como papel. Este peixe seco era tão duro que provavelmente poderia usá-lo como telhas numa emergência. De fato, há uma história sobre marinheiros noruegueses que usavam peixe seco como pratos. Falemos de reduzir a louça. A melhor parte da comida seca era incrivelmente leve. Uma vaca inteira seca podia ser reduzida ao tamanho de uma mochila moderna. Os exércitos adoravam isso, podiam carregar semanas de comida sem precisar de uma caravana. Os exércitos medievais, na verdade, tinham oficiais especiais encarregados dos suprimentos de alimentos secos. Esses caras tinham o emocionante título de Guardião dos Armazéns Secos, que provavelmente não era o título mais impressionante nas festas medievais. Embora aposte que os soldados se cansavam bastante de roer carne seca dia após dia. O que há para jantar esta noite, capitão? Carne seca. E amanhã? Ainda carne seca. Na próxima semana? Adivinha. Mas, às vezes, apenas a comida seca não era suficiente, especialmente em lugares onde o clima era muito úmido ou chuvoso. Foi então que o povo medieval recorreu à sua arma secreta, o vinagre, porque o mundo medieval era absolutamente louco por vinagre e fermentação. Você não podia entrar numa cozinha medieval sem tropeçar em barris de verduras fermentadas. Colocavam tudo em conserva, e quero dizer tudo. O repolho se tornou chucrute, os pepinos se tornaram picles e até fermentavam peixe. Uma receita de um livro de receitas alemão medieval apenas diz: coloque em vinagre até parar de cheirar a peixe e começar a cheirar a arrependimento. Alguns historiadores acreditam que os europeus medievais colocavam mais comida em conserva por pessoa do que qualquer outra civilização na história. A ciência por trás da fermentação é genial. Sabe como sua mãe te diz para não deixar a comida estragar? Bem, o povo medieval, na verdade, deixava a comida estragar exatamente da maneira certa. Descobriram que certos tipos de bactérias boas podiam combater as bactérias ruins que te deixam doente. Um único barril de chucrute podia alimentar uma família durante o inverno e dar-lhes vitamina C suficiente para evitar o escorbuto. Isso mesmo, o povo medieval combatia doenças de piratas antes mesmo dos piratas serem legais. Testes em receitas medievais sobreviventes mostraram que seus alimentos fermentados tinham mais bactérias benéficas do que a maioria dos suplementos probióticos modernos. Alguns mosteiros tinham salas inteiras dedicadas à fermentação. Os monges mantinham registros detalhados de seus experimentos de conserva. É assim que sabemos que um mosteiro na França colocou em conserva mais de 15 mil ovos em um único ano. Consegue imaginar ser o pobre monge encarregado desse trabalho? Irmão John, qual é o seu santo dever? Oh, eu coloco ovos em conserva. Milhares deles, minhas mãos cheiram perpetuamente a vinagre e não provei mais nada em 3 anos. Os monges até escreveram poemas sobre conservas. Há um que dura 50 versos sobre a maneira correta de fermentar nabos, mas os verdadeiros campeões da conserva foram os vikings. Esses caras levaram a fermentação a um nível completamente novo. Fizeram algo chamado lutefisk, peixe fermentado embebido em lixívia até ficar gelatinoso. Sim, você leu certo. Deliberadamente transformaram peixe perfeitamente bom em gelatina de peixe. Ainda melhor, consideravam isso uma iguaria. Há um velho ditado nórdico que se traduz como: um homem corajoso teme muitas coisas, mas só um tolo não teme o lutefisk.
escavações arqueológicas encontraram barris de fermentação vikings que ainda continham vestígios de peixe depois de 1000 anos, embora, felizmente, ninguém tenha tentado prová-los. A melhor parte dos alimentos fermentados é que eles realmente melhoram com o tempo, ao contrário daquele sanduíche que você esqueceu na mochila. Algumas famílias nobres medievais tinham barris de verduras em conserva que passavam de geração em geração como relíquias de família. Aqui, filho, te passo este barril sagrado de nabos em conserva. Foi o último desejo do seu bisavô que você continue adicionando vinagre a ele. Um barril de repolho em conserva encontrado num castelo inglês foi mantido continuamente por mais de 40 anos. Também usavam a fermentação para fazer remédios. Dor de cabeça? Experimente um pouco de suco de repolho fermentado. Dor de estômago? Aqui está um pouco de rabanete em conserva. Os médicos medievais prescreviam alimentos fermentados para tudo, desde o resfriado comum até ossos quebrados. Suponho que quando tudo e o que você tem é um barril de conservas, tudo parece um problema de conserva. Um hospital medieval consumia mais de 190 litros de suco de verduras fermentado a cada mês. Ainda se debate se isso ajudava os pacientes ou simplesmente lhes dava mais algo do que reclamar. Mas se você queria conservar algo realmente especial, algo que precisava durar anos, havia uma opção ainda mais doce: o mel. E o melhor de tudo é que ele nunca estraga. Cientistas encontraram mel de 3.000 anos em tumbas egípcias que ainda estava perfeitamente bom para comer, embora talvez não vá saquear tumbas antigas em busca de um lanche da meia-noite. O povo medieval conhecia o superpoder do mel e o usava para quase tudo. Derramavam sobre frutas, carnes e até aves inteiras para conservá-las. Uma receita de um livro de receitas medieval sugere conservar um pavão inteiro em mel porque, aparentemente, o frango normal não era elegante o suficiente. Os apicultores medievais eram como estrelas de rock. Tinham proteções legais especiais e podiam até mesmo invadir propriedades se estivessem perseguindo suas abelhas. Registros de uma mansão inglesa mostram que pagavam ao apicultor mais do que ao cozinheiro, o que te diz exatamente o quanto valorizavam seu mel. Um bom apicultor podia manejar até 100 colmeias, produzindo mel suficiente para conservar comida para uma vila inteira. A parte realmente selvagem é como usavam o mel na medicina. Teve um corte feio? Coloque um pouco de mel nele. Não consegue dormir? Mel e leite morno. Um caso grave de peste bubônica? Bem, o mel provavelmente não ajudaria com isso, mas eles tentaram de qualquer maneira. Os médicos medievais escreveram livros inteiros sobre remédios à base de mel. Um médico famoso prescreveu água com mel para tudo, desde dores de dente até corações partidos, embora eu suspeite que os pacientes de coração partido teriam preferido chocolate. Aqui está um fato curioso. Alguns castelos medievais tinham quartos de mel especiais. Eram espaços quentes e secos onde armazenavam seus alimentos conservados com mel. As paredes ficavam pegajosas por causa das gotas de mel e aparentemente os insetos grudavam nelas como o papel pega-moscas medieval. Registros de um castelo reclamam de ter que raspar as paredes para limpá-las a cada primavera porque os quartos de mel pegaram mais moscas do que comida. Pessoas ricas conservavam frutas exóticas em mel para exibir sua riqueza. Você nunca provou limões sicilianos conservados em mel? Que comum! Era costume servir essas elegantes frutas conservadas nos banquetes, provavelmente fazendo todos os outros se sentirem mal por seus velhos nabos em conserva. Alguns nobres até tinham coleções especiais de frutas conservadas em mel, como cartas de Pokémon medievais. Tinham que conservar todas. A parte mais divertida era como testavam se o mel era puro o suficiente para conservação. Deixavam cair uma pena de galinha. Se a pena afundasse muito rápido, o mel estava muito aguado. Um texto medieval garante: se o seu mel não pode segurar uma pena, ele não pode segurar o seu jantar. Também acreditavam que o melhor mel para conservar vinha de abelhas que tinham visitado lugares sagrados, porque
Obviamente, abelhas religiosas fazem mel melhor, mas e se você quisesse conservar algo e torná-lo mais divertido ao mesmo tempo? Bem, aí é onde entra o álcool, porque nada diz conservação de alimentos como afogar suas frutas em vinho. O povo medieval descobriu que o álcool não era só para ficar bêbado nos banquetes, na verdade, era um incrível conservante de alimentos. Frutas, verduras e até ovos podiam durar meses quando embebidos em vinho ou cerveja. Um castelo medieval francês consumia mais de 100 mil litros de vinho por ano, e apenas metade era para beber. O resto usavam para conservar tudo, desde cerejas até gansos inteiros. Você tem que amar a lógica deles aqui. Este vinho nos faz sentir bem, talvez também faça nossa comida se sentir bem. E sabe de uma coisa? Eles estavam totalmente certos. O álcool matava as bactérias e evitava que a comida estragasse. Alguns mosteiros medievais tinham adegas inteiras dedicadas a alimentos conservados em álcool. Os monges passavam seus dias conservando frutas em vinho e depois escrevendo poesia sobre isso. Fala sobre viver sua melhor vida medieval. As iguarias conservadas mais populares eram as frutas bêbadas, basicamente guarnições de coquetéis medievais. Embebiam ameixas, cerejas e pêssegos em vinho especiado até se tornarem pequenas bombas de sabor alcoólicas. Uma receita adverte que essas frutas te farão o dobro de feliz que as frutas normais. Até conservavam carne em álcool, embora provavelmente isso fosse mais por desespero do que por sabor. Nada diz estamos ficando sem opções como um frango flutuando num barril de cerveja. Aqui está uma estranha. Conservavam ovos em álcool. Quebravam-nos em barris de vinho ou cerveja, onde ficavam em conserva. As tavernas medievais, na verdade, serviam esses ovos alcoólicos como petiscos de bar, porque, aparentemente, os ovos em conserva normais não eram interessantes o suficiente. Há uma história sobre um comerciante que tentou comer 3 ovos conservados em vinho por uma aposta e acabou cantando canções de taverna em latim. E ele nem sabia latim. Pessoas realmente elegantes se tornaram criativas com a conservação em álcool. Colocavam camadas de frutas com diferentes tipos de vinho para criar padrões bonitos nos frascos de armazenamento. Uma família nobre tinha um barril especial onde conservavam frutas em camadas de vinho tinto e branco, fazendo parecer uma bandeira medieval listrada. Material real de Instagram medieval. Registros de uma cozinha real mostraram que gastavam mais em vinho de conservação do que em carne, embora, conhecendo a realeza medieval, provavelmente beberam metade do suprimento de conservação de qualquer maneira. Mas a melhor parte foi que descobriram que um álcool mais forte funcionava melhor para a conservação. Isso levou a algumas, digamos, entusiásticas pesquisas sobre destilação. Não, não, meu senhor, não estou fazendo vinho extra forte por diversão. É para conservar estas peras reais muito importantes. Sim, é isso, peras reais. E aí está, conservação medieval feita de 7 maneiras diferentes, desde sal simples até vinho elegante. Eles descobriram como manter seus alimentos comestíveis nos bons e maus momentos. Da próxima vez que você abrir a geladeira, agradeça aos seus antepassados medievais por descobrir todos esses truques de conservação, embora talvez possa pular os ovos embebidos em vinho.